Boa noite. Eu veio falar, eu falei a ver se leva ao que você está pensando. A grande intenção de vida, o que mais para isso, para tudo, essa frase, informação do amor. Você sente, né? Eu não sei se isso só eu, e percebo essa energia boa, agradável, que abraça todas as pessoas que vêm. Eu preciso assim para as coisas. Eu preciso que todos os jovens que chegam nele, e nessa casa assim, apelidando, nos oferecendo a oportunidade desse Senhor para fazer o Espírito, e nós também procuremos seguir o nosso método de Deus, o nosso Deus, nós vamos fazer a prece de Deus, aos bons amigos, aos filhos, e já por isso, ao fundo, a sua palavra, a sua explicação, o seu trabalho, de volta e nos dá toda a paz. E Deus que todos aqui perdoam, e aqueles que vão chegar aqui, e aqueles que procuraram outros caminhos para não viver o direito que eles estão errados. Todos aqui, os princípios disso, e nós pedimos a Deus para que saia tudo bem, pedimos também pelo amor do nosso real, a passar pelo momentos difíceis do hospital, e queira ser assistido devidamente na condição de paz, e saímos daqui bem mais capacitados para uma vida de Boa noite a todos. Já que o Pedro deixou em aberto a prece inicial, faremos cantada por todos nós. E para legitimar esse encontro com a prece, buscando o nome do Centro Espírita, que tem seu patrono como Francisco de Assis, cantaremos a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que sei consolar, compreender que ser compreendido,
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Os gatinhos estavam cantando também conosco. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Esta frase enigmática foi dita pelo Senhor Jesus de Nazaré, mais precisamente quando ele saiu da Judéia e escolheu o caminho até Galiléia, indo pela Samaria. É um roteiro mais difícil, mais alongado, porque enfrenta algumas altitudes. Ele poderia ter ido pela margem do Rio Jordão, que é uma estrada mais fácil de transitar. Mas ali na Samaria, precisamente no poço onde o patriarca Jacó havia construído, Jesus, por volta de meio-dia, como consta no Evangelho, parou para se refrescar. E a história vocês conhecem, que a samaritana aparece para pegar um balde de água. Ele estava com fome neste momento e os apóstolos se dirigiram para adquirir alguns alimentos. Quando retornaram, ele já tinha confabulado com a samaritana. Então os discípulos dizem a Jesus: Mestre, come alguma coisa. É então que ele solta a enigmática frase: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Certamente, nós nos preocupamos quase que cotidianamente com as nossas refeições. Dedicamos um certo tempo da nossa estrutura de trabalho para irmos ao mercado, comprar algumas coisas, a feira chamada. Mas é engraçado como Jesus diz que tem um alimento muito mais sofisticado, muito mais poderoso do que o que nós consumimos diariamente. É fazer a vontade do Pai Celestial. A questão é o seguinte, ô Expedito: como poderemos saber o que é que o Pai quer de nós? Como podemos adquirir a informação do desejo dele, da vontade dele, sábio? Eis a questão. Porque nós não ouvimos ou não vemos. As informações não chegam assim como as mensagens modernas do WhatsApp. Já pensou receber uma mensagem do WhatsApp? Aqui é o Pai, eu queria que você fizesse isso. Tornaria tudo mais fácil, né? Mas descobrir a vontade do Senhor da vida não é algo fácil de se fazer. Mas existem alguns recursos que alguns poderão achar que é piegas, simplório, mas que temos adotado. E que na antiguidade muito se fazia isso. Era observar, Pedro, os sinais. Os sinais. Talvez Deus nos comunique por sinais. É claro que nós não vamos fanatizar as nossas atitudes com os sinais, senão ficaremos loucos. Mas ficamos observando aquilo que devemos proceder, e se aquilo faz parte de uma forma, de uma mensagem oculta da vontade do Senhor para com as nossas vidas, salve. Às vezes ela vem, ô Expedito, em forma de sonho. Não é verdade? Então, eu acho que o ser espiritual, que somos nós em realidade, não podemos esquecer
desse alimento precioso que Jesus disse aos seus colégio apostolar. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Todos estavam preocupados em forrar a barriga. Mas ele nos demonstrou que há algo mais substancial, algo muito mais satisfatório, fazer a vontade do meu Pai. Dito isso, nós vamos ter que rememorar algumas coisas que aconteceram na reunião passada próxima, dia 1º de janeiro, neste centro espírita. Mas nós não vamos nos alongar em detalhes, porque o grupo já conhece. Mas como temos alguns aqui que estão assistindo, e para que não fiquem muito perdidos, nós vamos fazer sucintamente, dar alguns detalhes do motivo deste estudo de hoje. Parábola das 10 virgens. Sucintamente, já há algum tempo, Pedro, nós assistimos a algumas ideias nos solapar a mente. E na qual nunca, já há alguns anos, nunca demos muito evasão para estas ideias. Mas comentávamos em círculos fechados com um ou com outros sobre aquilo que nos surgia. Até que, enfim, no começo do ano de 2022, precisamente há um pouco mais de um ano atrás, uma vontade se apoderou para que nós passássemos essas ideias para o campo da divulgação. E assim construímos o projeto que se inicia com 3 parábolas. A primeira parábola, por incrível que pareça, é esta, parábola das 10 virgens. A segunda parábola desse projeto inicial é: não coloqueis a candeia sob o alqueire, mas conhecida, mais afamada por deixai brilhar a vossa luz. E a terceira, nesta sequência, é aquela que expomos dia 1º de janeiro aqui, do banquete de núpcias, como vocês bem lembram. Os convidados para o banquete de núpcias. São ideias tão arrojadas que nós tivemos muito cuidado para expô-las. Por quê? Porque, apesar de devassarmos vários estudiosos, que existem aos milhares, exegetas, teólogos, filósofos, pesquisadores, não encontramos nada que se pareça com o que vocês vão ouvir aqui. Mas, de janeiro para cá, nós não fomos ao Tribunal da Inquisição. Não queimamos, estamos em pé ainda. E já que teve essa concordata, nós resolvemos arriscar uma. As 3 parábolas que fazem parte do projeto inicial, elas são de alguma forma independentes, o estudo delas. Mas de alguma forma elas se interligam. A primeira, como dissemos, parábola das 10 virgens. A segunda, deixai brilhar a vossa luz. E a terceira, convidados do festim de núpcias. Nós nos propomos a trazer, em primeira instância, a última das 3. E por quê? Porque não havíamos criado esse trabalho, claro, eu com uma parte material, não havíamos criado, desculpe se a palavra não é adequada, criado, não havíamos participado desse trabalho, porque não é parte minha, é estruturas espirituais, não havíamos feito esse trabalho, mas nós não havíamos realizado nenhuma divulgação. Simplesmente criamos os vídeos com o estudo e depositamos no provedor do YouTube. Deixamos lá. Passou-se um ano e lá. Até que o Pedro amorosamente nos convidou para vir dar um tema aqui. E cada vez que eu me lembrava do tema, eu lembrava do projeto. Coisa que não tinha acontecido antes. Então eu resolvi
colocar o projeto em público. E aqui foi a segunda vez que apresentamos, como eu disse, a terceira parábola. Os convidados do festim de núpcias. Mas por que que você começou pela terceira se ela tem uma sequência? Essa é a pergunta, não é? É simples. Porque se a terceira já ia criar um certo alvoroço, essa daqui vocês vão me expulsar do movimento espírita. Mas não é a força de uma determinação que me fez, porque eu fiquei muito reticencioso, ô Expedito, em trazer esse tema para cá hoje. É tanto que quando nos encontramos com o Juliano, porque em janeiro mesmo o Pedro nos convidou, Júnior, em fevereiro, domingo de carnaval, você vem. Eu, ok. Me encontrei depois com o Juliano e o Juliano me deu aquela forquinha na garganta, né? Você já tem o nome do tema? E eu pensava, por que não prosseguir no projeto? Mas eu não tinha coragem, porque o tema é um pouquinho delicado. Passou-se uns dias, entramos em fevereiro, e o Juliano me manda um temário. Estava lá o primeiro tema com não sei quem, todos, e o meu estava em branco. E eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que escolher o tema porque o grupo está esperando para fazer divulgação. Então, no começo de fevereiro, eu sentei na varanda do centro espírita onde estou residindo e deixei que o pensamento navegasse à flor do vento. Que os pensamentos chegassem ali e fizéssemos alguma meditação. Então, de alguma forma, a cutucada vinha, o tema do pessoal lá de Viçosa, você não passou ainda, está faltando. E eu ficava como que agoniado, faço ou não faço? Faço ou não faço? Vou lhes dar um detalhe aqui. Geralmente eu coloco no aparelho telefônico quase 300 músicas que eu gosto de ouvir diariamente. São músicas do grupo AME. Ih, danou. Entreguei aqui, eu vou ter que receber porque eu baixei lá e não paguei. Mas se ele está fazendo ok, então posso usar. Do Tim e Vanessa, músicas que eu gosto de ouvir. E sempre que eu vou ouvir, Expedito, eu coloco lá no aplicativo para tocar de forma aleatória. Então o programa vai escolhendo uma música, eu acho que ele já faz uma listagem e começa a tocar e eu fico escutando. Sentei lá na varanda e coloquei para tocar as músicas. E o pensamento me viu o tema do Juliano. Tema que eu preciso mandar. E eu estava reticencioso em expor esse tema aqui hoje. Porque hoje é a primeira vez que iremos falar sobre a parábola das 10 virgens. Ela nunca foi colocada em público. Essa é a primeira vez. Devido ao acolhimento que tivemos na primeira proposta. Mas de repente, naquela sequência de quase 300 músicas, tocou uma música. Quando eu vi essa música, eu criei coragem para executar aqui o tema. Essa música eu vou tocar agora com vocês, para vocês. E ela, para mim, era a manifestação de um sinal dizendo assim, deu tema. A música é assim. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou
tua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurado sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Notaram que havia um sinal nesta canção? Não? Alguém percebeu qual era o sinal? Não? Como nós falamos, o segundo tema que vamos tentar expor ainda hoje se chama Deixai brilhar a vossa luz. Essa música, dentre 300, ela tocou exatamente quando eu estava pressionado para mandar o tema. Que brilha a vossa luz. Criei coragem e mandei para o Juliano, para que hoje nós possamos explanar sobre a parábola das 10 virgens. Mas espera aí, a parábola das 10 virgens não tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. E não podemos nos expressar sobre ela? Não podemos nos fazer entender o que Jesus nos disse nesta parábola? Uma pergunta: quantas parábolas tem o Evangelho do Senhor Jesus? Quantas parábolas ele nos passou? Quantas histórias ele contou para nós? São 40 parábolas. 40. Algumas são mais ou menos fácil de traduzir. Mas essa daqui, eu vou usar uma palavra bem moderna, Pedro, é surreal. Vocês vão ver. Ele fala, geralmente as parábolas ele começa, o reino dos céus será semelhante ou é semelhante. Então ele vai falar sobre 10 virgens, olha, 10 virgens, que aguardavam um noivo. E o noivo demorou. Mas elas só podiam entrar se tivesse com a lâmpada acesa. 10 eram precavidas, prudentes, e as outras, 5 eram precavidas e as outras 5 eram relapsas. Então essas 5 precavidas tinham adquirido a lâmpadazinha e colocaram um azeite de reserva, caso o azeite não acabasse, para quando chegar o noivo, elas pudessem estar com a lâmpada acesa. Mas eis que o noivo demorou. E as virgens todas dormiram, caíram no sono. De madrugada,
ouviu-se uma voz dizendo, o noivo está chegando. Elas 10, muito serelepes, felizes com a chegada do noivo, acenderam as lâmpadas, mas quando as inaptas ou relaxadas não viram que o azeite não dava para poder segurar com a lâmpada acesa, elas foram para as que tinham com reserva e disseram assim, dai-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí as prudentes disseram, de forma alguma, porque se nós darmos para vocês, é capaz de não dar para nós nem para vocês. Vão comprar, corre na venda, isso de madrugada, porque o noivo chegou de madrugada, e traga com a lâmpada acesa. Vou fazer o seguinte, vamos ler a parábola aqui, para vocês terem ideia de como ela é surreal. Por favor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, geralmente é a noiva, né, que atrasa, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo vem aí, saía ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam, de modo algum. De modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. Elas foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas com azeite lá, entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. É surreal, não é não, essa parábola? Alguém aqui se propõe a dar uma parecer sobre o que Jesus queria dizer nessa parábola? Fique à vontade. Porque muitos estudiosos vêm trazendo interpretações. É complicadinho, não é não, Expedito? Essa parábola é complicada. Por isso que nós ficamos tão renitentes em expô-la aqui, apesar de ser a primeira. Vocês percebem que elas, apesar de serem independentes, elas têm uma ligação. Elas falam sobre o festim, o noivo, igual aquela parábola do festim de núpcias, da luz, deixai brilhar a vossa luz. Vasculhamos tudo que foi, quer dizer, tudo não é possível. Vasculhamos vários estudos dos grandes filósofos, Santo Agostinho de Hipona, Jerônimo de Estridão, os fundadores do protestantismo, Martim Lutero, João Calvino. Nada fala sobre esta parábola da forma como vocês vão escutar aqui. Mas isso, antes de tudo, não é uma imposição, é uma interpretação. O nome do projeto colocamos traduzindo o Evangelho. Não é o nome adequado, Expedito. Por que não é o nome adequado? Porque traduzindo é trazer de forma literal, de uma língua para outra. Mas há uma música que o grupo AME canta, chamada Traduzir. Traduziremos. Essa música é linda. E eu coloquei como pano de fundo nos vídeos do projeto esta canção. Então resolvi batizar sem pedir permissão, porque o projeto não ia ter divulgação, e agora estou com um homem aqui do AME autorizando, balançando a cabeça. Vocês são testemunhas. Se aparecer um projeto, se aparecer como é que chama? Um processo contra mim,
vocês são testemunhas, eu levo vocês tudinho para a delegacia e vocês, ele autorizou. Está aqui. É um sinal. Então, coloquei o nome traduzindo o Evangelho. O nome seria melhor compreendendo o Evangelho, mas não condizia com a música. E, de alguma forma, a palavra traduzir, que quer dizer tradutore, que quer dizer traidor, no seu contexto literal, não corresponde exatamente o que nós entendemos hoje por tradução. Não é verdade? A palavra traduzir do italiano, tradutore, quer dizer traidor. Por que traidor? Alguém sabe por que chama traidor? Porque quando você faz a interpretação de um texto em uma língua para outra, você não consegue expressar a ideia como ela é genuína. Então o intérprete faz umas cambalhotas intelectuais para tentar passar a ideia, mas nunca é exatamente a ideia original. Ele faz uma traição do texto original. Então ela em si não tem a palavra traduzir, ela não tem em si a sua gênese já como uma traição. Então ela vai acabar cabendo nesse contexto, tá certo? Então a palavra, vimos aqui a parábola. Vamos agora, para poder dar sustento, dar base ao que nós vamos expor a vocês, buscar duas colunas. A primeira, nós vamos buscar em Sigmund Freud, que é conhecido como pai da psicanálise. Um homem que marcou a sua época e nos textos que ele deixou algo que vai nos dar suporte para compreender a parábola das 10 virgens. Assim, ô Márcia, nós teremos uma coluna dentro da ciência, dentro da lógica, do estudo acadêmico. Tá certo? Vamos ver o que Freud dizia, mas devemos dizer que Freud usou cada um que vai trazendo seu contributo à ciência, às vezes usa a sua própria linguagem. Então ele usa o nome de libido, o que podemos dizer uma força sexual. Tá certo? Vamos ao texto de Sigmund Freud. De modo aproximado, Freud menciona em alguns textos a seguinte ideia: há uma espécie de excesso libidinal. Fiquem bem atentos para não perder essas partes que é muito importante. Há uma espécie de excesso libidinal, essa força, né? Algo como uma reserva que não é usada para fins diretamente sexuais. E deve ser, então, de alguma maneira, reaproveitado. Com isso, torna-se possível que o indivíduo se volte para atividades, isso é Freud, espiritualmente elevadas. Segundo a expressão usada por Freud, são elas a produção científica, artística e todas aquelas que promovem um aumento do bem-estar e da qualidade de vida dos homens. O interessante a ser observado nesses aspectos das ideias de Freud é que o fato de tais atividades serem impulsionadas pela libido. O objeto visado adquire um colorido terno, um prazer brando que, ainda assim e por isso mesmo, justifica a busca e a persistência naquela atividade sublimada. Freud detectou uma energia que, quando ela não é usada para fins sexuais, esta força é canalizada de alguma forma para que o indivíduo possa ter atividades, como ele colocou, atividades sublimadas. Pode ser na arte, pode ser na ciência. Ele canaliza esta força sexual, a libido falada por Freud, para alguma atividade. Interessante, né?
mas para dar base também ao que nós vamos expor. Aqui nós vamos pegar uma outra pilastra do conhecimento humano. Nós vamos buscar nos textos védicos, nos Vedas. Esses textos védicos, eles precedem o próprio texto bíblico. E eles não haviam ainda uma compilação em livros nesse período. Eles eram como que cânticos que o Oriente passava de geração em geração, até que fez a compilação dos textos védicos. São estudos, vivências, que alguns avatares foram colocando e repassando esse conhecimento para as gerações posteriores. Dentro desse estudo dos textos védicos da Índia, existe os chamados Upanishads, que tratam exatamente desse intercâmbio do ser com o mundo invisível. Vamos ao texto védico. No livro dos Vedas, nos Upanishads. A luz dentro de um pote não brilha lá fora. A luz dentro de um pote não brilha lá fora. Somente quando o pote está quebrado, a chama da luz se torna visível. Assim, o corpo do yogin é como o pote, enquanto sua luz interna é o supremo estado. Uma pessoa sábia deve movê-la de sua sede para o umbigo, até o centro das sobrancelhas. Então, o corpo, que é um corpo composto de elementos, torna-se muito puro de uma forma divinizada, produzido por seu corpo prânico. Sendo liberado do estado adormecido, transforma-se em pura consciência. Eu entendo, não está muito claro, né? Mas nós pegamos um adepto desses conceitos védicos, um estudioso, e pegamos um trecho do seu evangelho, ou de uma palestra sua. Olha como ele interpreta esses textos védicos. Pode passar, isso aí não Shamini, eu não sei o nome é esse não. Vamos passar. Pronto. Ele fala mais ou menos assim na palestra. Seu corpo pode ser comparado a um instrumento. Corpo de todos nós, tá certo? Um instrumento. É como uma tigela cheia de mercúrio que pode ser igualada à energia de reprodução. Essa tigela cheia de mercúrio pode ser comparado à energia de reprodução, a libido detectado por Freud. Tá certo? A energia pode dar à luz, uma vida. Isso quando há o ato sexual, essa luz, que é essa energia, ela promove a vida, que está no centro raiz nu de todos. Sua coluna, de todos nós, é como 3 tubos. A raiz da coluna está no recipiente de mercúrio. Esse recipiente de mercúrio é exatamente o setor sexual. Tá certo? Que é a energia reprodutiva. Cadê? Tá ali. O topo do tubo, então tem a vasilha de mercúrio, os canos, que é a coluna, e o topo do tubo é o terceiro olho, o Ajna Chakra. O terceiro olho, por favor. Por favor, entendam. 3 tubos estão inseridos em uma tigela de mercúrio. Os tubos são sua coluna. A tigela de mercúrio é o seu centro raiz, cheio de energia para criar vida. Quando o mercúrio, energia, chega ao topo, o Ajna Chakra, o terceiro olho, se abre. Está começando a fazer sentido a parábola do azeite, que tinha que ter para a chegada do noivo, da energia sexual, não é verdade? Não está? Conjugando? Tem mais alguma coisa? Não, pronto. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos
Ele não ensinava apenas, ô Márcia, a pregar o evangelho. Ele não ensinava apenas a curar os enfermos. Ele procurava colocar naqueles discípulos a ciência da comunicação com o mundo invisível. Ele procurava ensiná-los a ter a percepção do mundo invisível. A tornarem, hoje na linguagem espírita, a tornarem-se médiuns. Que eles pudessem intercambiar tal qual Jesus fazia. Tá certo? Quando Jesus fala das 10 virgens, da lâmpada com azeite, é a energia reprodutiva detectada pelos Vedas, que, subindo, acende a lâmpada, abre o olho, o Ajna Chakra. É a mesma energia falada por Sigmund Freud, detectada por Sigmund Freud. Uma energia, a libido, que quando ela não é canalizada para os atos sexuais, ela pode ser canalizada para atividades sublimadas, abrindo assim mais as suas percepções, a sua inteligência. Esta, meus amigos, esta é a parábola das 10 virgens. Se você achar algo estranho, não tem problema, é estranho mesmo. É difícil. Mas se você acha que isso tem alguma lógica, algum sentido, eis a interpretação da parábola das 10 virgens. A lâmpada, acender a lâmpada, é clarear o mundo invisível. Vamos prosseguir. Deixa eu ver como é que estamos no nosso horário. Tá não? Meu Deus, não diga isso não, porque tenho todo outro tema. Deixai brilhar a vossa luz. Não, é nesse aí. E agora? Para precaver, eu acho que talvez eu não tenha botado, né? Aí. Tinha 10 coisas, né? Será que não? Volta lá para como é que chama? O menu, né? O menu, né? O menu, né? Não. Volta pro menu. Será que... Ó, tem até 16, eu não passei 16 coisas, né? Volta mais. É? Bom, eu tenho... para prevenir, isso acontece, né? Eu tinha a impressão que tinha colocado aqui dentro do... Será que eu coloquei na outra? Vê aí. Não, é nesse aí. Esse aí é o que a gente estava estudando, né? É, vê lá embaixo. Esse é o que nós estávamos estudando. 16, né? Vê nessa pasta aí, para ver se tem algum... Não, na outra. Se eu botei errado nessa pasta aí, né? Peraí. Vai passando. Essa aqui foi a que nós apresentamos no dia 1º, né? Bota a última lá para ver o que tem. Não, essa aí é realmente do banquete de núpcias. Não passou não, né? Pois é. Dois. É, deu 16. Eu esqueci de botar outro tema. Agora, previdentemente, eu mandei para o meu e-mail, caso acontecesse isso. Alguém sabe como poderíamos... Tô, aqui. É possível fazer isso? É. E tem como passar lá? Aí já vamos tentar, né? Desculpem, gente. Deixa eu ver aqui. Botar logo a internet aqui, né?
Eu passo para você, é? Liga tua câmera. Ligar minha câmera? Sim, sua câmera. Deixa eu achar o celular Ali no bem. cantinho lá, ó. Aí. Ah, certo. Não tá pegando? Tá, mas não tá conectando, né? Ah, sim, tá aqui. Vamos. Aí abre seu e-mail. Aqui já tá conectado? Já. Não tem nem. Mas ela já. É isso, tem que clicar no. Conexão tá aqui. Pronto, vamos lá. Como é que vamos fazer para passar para aí? Alguém tem um cabinho? Mas eu acho que você pode continuar que a gente, sabendo da parábola, a gente vai fazendo a conexão. Você vai vendo por aí mesmo. Pode ser? Ótimo. Certo. Tá aqui. Obrigado. Ai, meu Deus. 21 anexo. Então, tá aqui. Gente, perdão, viu? Eu consigo. Aqui tem dizendo 21 anexo, mas não, como é que eu baixo aqui? Aí ele vai. Ah, tá aí, tá certo. Pronto, tá certo. Entendi. Entendi, tá aqui. Abre de um por um. De um por um, né? Hotel 16, né? 7. É o mesmo. E pro velho. 8. 11. 13. 16, que é o coisa. Agora vamos para aqui. Lâmpada sobre bloqueio. Tem como passar não, né? Não, porque só se fosse um computador, né? Cadê o cabinho do carregador? Tem não? Vamos lá. Traduzindo o Evangelho, parábola da lâmpada sobre o alqueire. Deixai brilhar a vossa luz. Nós fizemos também uma pesquisa. O que é que se fala sobre deixai brilhar a vossa luz? Geralmente é uma incitação a uma projeção pessoal. Uma projeção diante de uma sociedade em que você deve ser destacado, que você deve se figurar como uma criatura que chama a atenção nos ambientes que você chega. Nós respeitamos essa interpretação. Mas pensamos nós, Expedito, que o Evangelho de Jesus é um universo nos concitando a uma vida de simplicidade e de humildade. De humildade. Respeitando. De outra forma, outros estudiosos, eles falam que deixai brilhar a vossa luz é que depois que Jesus pregou o Evangelho, a boa nova, as pessoas que se dedicam a repregar o Evangelho devem brilhar o Evangelho. Devem serem portadores dessa mensagem e fazer com que essa luz que ilumina a vida dos outros, elas sejam distribuídas para as outras pessoas. Vocês me compreenderam? São as duas interpretações mais vigentes. Uma de uma projeção pessoal e outra de uma divulgação. Nós compreendemos a extensão dessa proposta. Vamos aqui à parábola. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada em um monte. Nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. Assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens,
vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A lâmpada do corpo é o olho, pois nada de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Olha como a percepção já começa a mudar. Nos livros védicos, abrir o olho era a visão da mediunidade. A penetração do mundo invisível. A comunicação com o mundo invisível. A lâmpada é o vosso olho, disse Jesus. Coisa interessante, né? Nós achamos uma interpretação que fala que brilhar a luz é pegar e divulgar o Evangelho de Jesus. Brilhar a luz. Nós compreendemos o alcance desta assertiva. Mas veja o que Jesus falou de João o Batista. Vocês estão familiarizados com quem é João o Batista, não estão? Vós enviastes emissário a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, isso é Jesus falando, não dependo do testemunho do homem, mas falo isso para que sejais salvos. Agora essa frase. Ele, João Batista, era a lâmpada que arde e ilumina. E vós quisestes vos alegrar por um momento com a sua luz. Ora, Jesus afirma que João Batista era a lâmpada que arde e ilumina. Só que João Batista era uma lâmpada que arde e ilumina e não era um propagador da doutrina de Jesus. Ele era um precursor. Ele veio preparar o terreno. Ele não veio fazer a divulgação do Evangelho, porque isso cabia a quem? A Jesus de Nazaré. Então essa questão de divulgação do Evangelho, porque é deixar brilhar a vossa luz, cai por terra. Porque se João não divulgava o Evangelho e Jesus afirma que ele é a lâmpada que arde e que ilumina, por que então? Porque João Batista era profeta, era médium, se comunicava com o mundo espiritual. Por isso, uma lâmpada que arde e que ilumina. Por isso, tinha uma visão perispiritual do mundo invisível. O olho de João Batista estava aberto. João Batista, como vocês sabem, era um peregrino do deserto. Canalizava a sua energia para manter a lâmpada acesa, para que o olho estivesse aberto e conseguisse penetrar o mundo invisível. Deixar brilhar a vossa luz não é uma projeção social individual. Porque Jesus mesmo diz, bem-aventurados os simples e humildes. Como é que pode ser uma projeção social? Quando ele diz assim, Juliano, quando ele diz assim, se alguém der um festim, um banquete, vai e senta-se lá na última cadeira, para que não chegue ninguém com mais autoridade do que ti e te faça passar vergonha tirando você do lugar de frente. Ora, aonde é brilhar a vossa luz aí? Se ele conclama para não termos essa projeção social, para não sermos pessoas evidentes, para que chegarmos no ambiente e todo mundo nos note a presença. Porque quando ele fala sobre deixar brilhar a vossa luz, ele está nos pedindo para canalizarmos, para abrirmos nossas percepções e conseguirmos essa comunicação com o mundo invisível. Para sermos médiuns, com capacidade de cura. Mas não precisa ser médium para ver o invisível. Você pode usar esta força para atividades sublimadas que nem Freud nos fala. Para desaguar na arte, na ciência. Isso é o verdadeiro sentido do deixar brilhar a vossa luz. Não uma projeção social.
mas uma expansão da consciência. Aí você deve estar pensando assim, agora pegou pesado. Mas e aí, não vai ter mais filho no mundo? Quando você se propõe a receber o noivo, algumas renúncias precisam ser feitas. Nós não estamos indo contra ao aconchego da família, não. Mas algumas criaturas, elas se desprendem tanto da questão material que elas canalizam esta força para atividades sublimadas, conforme Freud. Elas canalizam esta força que foi detectada pelos Vedas para atividades sublimadas. O mundo seguirá. Jesus tem uma frase que é muito enigmática. Vocês sabem o que é eunuco, não sabe? Vamos falar o que é eunuco. Havia alguns sultões no Oriente Médio em que eles poderiam ter muitas esposas conforme as condições que eles tinham. Então, por exemplo, Davi, se eu não me engano, ele teve 300. O rei Davi, 300 esposas. Meu amigo, 300 mulheres. E aí, vocês acham que o Davi era tão fértil assim para dar conta de 300 esposas? Complicado, não é não? Então, para vigiar as esposas, porque as esposas ficavam no fogo, ele colocava guardas. Mas os guardas não eram confiáveis. Já pensou? O homem tem seu instinto sexual e é muito difícil de segurar. Então o que é que fazia com aqueles guardas para vigiar o harém? Isto mesmo, ping. Esses são chamados que não tinha a sua fisiologia normalmente, são chamados os eunucos. Jesus tem uma frase que fala dos eunucos desse jeito. Bem-aventurados, não é bem-aventurados não, desculpe. Há eunucos que já nascem eunucos. E há eunucos que os homens fazem eunucos. Mas há eunucos que são eunucos por amor ao reino de Deus. São eunucos por amor ao reino de Deus. Assim disse Jesus. É complicadinho, né? Sei, mas vamos deixar isso aqui para vocês ir degustando, porque o nosso projeto começou apenas com 3 parábolas. E elas têm outras mais que no devido tempo serão divulgadas. E se o Pedro não me expulsar de Viçosa, eu retornarei aqui para explicar as ideias que nos chegam, tá certo? Nós já tomamos bastante o tempo de vocês, já conversamos bastante, perdoe pela falha dos slides, ficava mais fácil de compreender o verdadeiro sentido do deixar e brilhar a vossa luz. Este é o sentido das 10 virgens, da lâmpada, da chegada do noivo. E o outro tema, para o pessoal que não veio aqui assistir, se encontra lá no Traduzindo o Evangelho. Quem quiser assistir, para entender o que é o convite ao banquete de núpcias, que até hoje também não tem nada do que foi traduzido até agora. Eu acho bastante interessante. Eu gostaria agora, para encerrarmos esse momento, de fazer um convite muito carinhoso aqui para um grupo de amigos que abraçaram a arte de cantar. E eles, quando nós pensamos, eu vi o vídeo deles no WhatsApp, eu digo, por que eles não podiam cantar nessa noite, 19 de fevereiro? Fiz a proposta e eles gentilmente aceitaram, estão iniciando o grupo, mas eles têm uma imensa força de vontade, uma imensa vontade de serem um AME, e para azar deles e meu, a criatura saiu lá de Fortaleza, nunca veio aqui em Viçosa,
Mas no dia que o grupo vai se apresentar, o homem vem para cá ouvir. Depois vocês dizem que não há sinais. Olha aí, foi procurar o Pedro. Nada é por acaso. Quem sabe o Expedite venha dar um desfalque no grupo aqui, leve alguns aqui para o grupo AME, né? Mas para que a coisa fique bem relaxada, nós vamos convidar o Expedito também para participar da música conosco. Pode ser? Venham para cá o grupo, por gentileza. Muito a presença de vocês, certo? O relógio do amor não pode parar.
Centro Espírita Francisco de Assis, para vocês, para nós também, uma alegria imensa. Obrigado.